Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Depois de décadas de investimentos em correção, qual a atual condição do solo destinado à agricultura em Mato Grosso? A pergunta-chave, num momento em que o elevado preço dos fertilizantes faz agricultores reavaliarem o uso do insumo na próxima safra, foi respondida pelo nosso entrevistado desta semana. Considerado um dos grandes especialistas no assunto, ele também fala sobre a importância da integração das áreas de conhecimento e de como o plantio direto bem feito contribui para o ganho de produtividade das lavouras. Com mais de 25 anos de estudos, pesquisas e trabalhos relacionados à fertilidade do solo, o Leandro Zancanaro é um agrônomo que encontrou em Mato Grosso o terreno fértil para construir a vida profissional. Filho de produtores rurais do interior do Paraná, ele diz ter herdado algumas das características dos pais: a dedicação intensa ao que se propõe a fazer e o olhar atento aos detalhes. Mestre em ciência do solo, valoriza os professores e mentores que o incentivaram a superar desafios para conseguir chegar mais longe. Fala que incorporar tecnologia é aplicar conhecimento na prática e afirma que a agricultura brasileira constrói oportunidades e tem ajudado a melhorar a vida do solo. Leandro Zancanaro, cara, que prazer poder ocupar um espaço na tua agenda corrida para a gente bater um papo, né? Você é um cara que sempre nos atendeu, sempre foi muito solícito para dar entrevista, para esclarecer informações do campo, e agora ocupando um espaço na tua agenda para falar um pouquinho da tua história e também da sua visão sobre a agricultura. Muito bacana, me sinto honrado, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Olha, Luiz, Patrone, é uma oportunidade estar contigo, agradeço o convite e dizer assim, é uma satisfação poder interagir contigo e todos os teus seguidores aí. Admiro muito o teu trabalho e a forma como você trabalha com o tema agro, né, e a postura profissional. Para mim, não é, fala que tem situações na vida que não é trabalho, isso aí é satisfação. Maravilha, eu penso mesmo, cara, e também já deixo meus elogios aqui, começando a entrevista para você. Como eu disse, alguém que sempre nos atendeu e com conhecimento muito amplo, né, cara? E uma paixão pelo que você faz, Zancanaro, uma paixão pelo campo, por fazer melhor, que eu conversava com você antes da entrevista, eu entendi que vem de berço, né? Vamos começar falando um pouquinho da tua origem. Você é do interior do Paraná, filho de produtores rurais, né? E já começa por aí aquela paixão nata pelo campo. Sim, eu sou filho de produtor, né? Eu sou o segundo filho de uma família de 5 filhos, meu pai e a mãe. Meu pai é um agricultor, estudou até a 4ª série. Meu pai e minha mãe também até a 5ª, né? São pessoas que focadas no trabalho, né? De uma forma bastante intensa. E meu pai é extremamente detalhista, né? Ele é extremamente detalhista e exigente. Tem meu irmão mais velho que trabalha com meu pai, né? Também no mesmo perfil. Então, eu sou o segundo, estou aqui no Mato Grosso há 24 anos, mas a minha origem é o campo. Meu pai tem agricultura e tem pecuária. E tanto meu pai, minha mãe, como meu irmão são desse mesmo perfil, né? Vivenciam intensamente aquilo que fazem. E para eles, e buscam qualidade acima de tudo. Até eu acho que de uma forma um pouco exagerada. Isso aí é bom, né? Ser perfeccionista, buscar sempre a melhor qualidade, o melhor desempenho, né? Às vezes a gente passa um pouquinho do ponto aí, como você disse, acaba exagerando um pouco, mas é certamente buscando sempre o melhor, né? Sabe, Luiz, há um tempo para cá, acho que na vida a gente vai mudando de fases, né? Eu estou numa fase muito boa, feliz, mas você perguntar para mim, há 24 anos atrás, quase 25 que eu cheguei no Mato Grosso, eu tinha meus sonhos, né? Corri atrás deles. O tempo foi passando, hoje eu tenho meus sonhos, mas a forma de ver a vida é diferente. Então, o que eu vejo, acabei de falar dos meus pais, meu irmão, né? Tem mais 3 irmãos que são profissionais liberais do Paraná. Mas, assim, a parte financeira é importante, a parte material é importante, mas a satisfação pessoal. Então, quando eu falei que meus pais, meu irmão são muito exigentes, muito detalhes, né? Penso em produzir o melhor sempre, né? Às vezes até com custo mais alto pelo grau de detalhe, mas isso tem um lado financeiro, talvez, de gestão não muito indicado, mas tem toda a satisfação que move eles, que isso, como dizem os amigos do meu pai, o melhor remédio para ele é esse aí. Então, acho que eu estou começando a levar isso para a vida, né? O que me dá satisfação?
Sensacional, cara. Eu acho que é uma sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, de fato, né? E realmente, você trabalhar, você fazer aquilo que te dá prazer, realmente não tem preço que pague, né? Às vezes, como você disse, você financeiramente acaba gastando um pouco mais numa safra do que seria até aconselhável, como você exemplificou, mas a satisfação de ver aquele resultado realmente paga qualquer número diferenciado aí na conta, né? Na contabilidade, né? E aí, só de contar uma história, né? Então, meu pai e meu irmão, eles são algo que poucos conhecem, né? Na verdade, ele tem uma criação Angus, né? De pecuarista também, né, em escala menor, em relação ao Mato Grosso. É um dos melhores criadores de Angus do Brasil. Na verdade, nos últimos anos é o melhor criador Angus do Brasil. Isso não aparece, né? E meu pai e meu irmão trabalham de formiguinhas, né? Puramente artesanal, né? E sempre detalhando muito, né? Sem gastar nada em excesso, sempre focando naquele feeling dos dois, meu pai e meu irmão, né? E sempre prezando pela qualidade e pela transparência para também com os parceiros deles, né? É isso que a gente tenta levar para aqui, Mato Grosso, né? Então, eu sou filho produtor, estudei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, fiz a graduação lá, fiz o mestrado em Porto Alegre, né? E depois tive a oportunidade de trabalhar por 24 anos, né, na Fundação Mato Grosso, aqui sou muito, 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 muito grato, né? E depois de 24 anos, né, acho que é hora também de dar oportunidade para outros, né? E agora estou num novo desafio, né? Mas dizer assim, a origem é o campo, os valores eu aprendi com meu pai e minha mãe, e essa paixão pela agricultura e pelo campo vem deles, né? E tem essa questão de quando a gente fala de talvez investir um pouco mais, não é investir o que é necessário, eles investem o que é necessário, mas eles se dedicam tanto, né? Eles se dedicam tanto, né? Em que o tempo deles acaba sendo mal aproveitado, no sentido que é full time naquilo que eles fazem, né? Mas isso que dá alegria para eles, isso que dá satisfação, isso que importa. Perfeitamente. Você disse que é do interior do Paraná, você é de Cascavel, né? E seu pai continua produzindo lá em Cascavel. Você falou de Angus, eles também fazem agricultura ainda? De Cascavel, nasci lá, meus pais ainda é agricultor e pecuarista lá, né? Tem agricultura e tem pecuária, né? Há muito tempo, desde criança, eu convivi com essa integração lavoura-pecuária, né? A área do meu pai é uma área, ela é muito boa, né? No sentido que nunca deixou de produzir, mas nós temos o brinco, tem áreas mais planas, mais onduladas, tem áreas que são bem onduladas, tem pedras, né? Então tem que ter a pecuária junto. Mas cria o Angus, né? Gado de corte, Angus para a parte mais de reprodutores e fêmeas, e tem agricultura. Tudo interligado. Legal, já faz uma espécie de uma integração ou uma diversificação da propriedade, né? Como é o recomendado. Agora você falou que se formou ali em Santa Maria e fez o mestrado, né, em Porto Alegre. E aí, seu mestrado, você optou por Química e Ciência do Solo, Fertilidade do Solo. O que te levou a olhar para o solo já na época da graduação e, claro, futuramente aí você vem construir uma grande carreira nisso? Boa pergunta, viu, Luiz? Vou dizer assim, quando era criança, nós moramos na fazenda, né? Teve um momento que meu pai e minha mãe, né, se mudaram para a cidade para nós estudarmos, né? Mas meu pai sempre continuou na fazenda. A fazenda é próxima, 35 quilômetros de Cascavel. Então, nós sempre íamos para o campo, sempre convivendo com a agricultura e pecuária. E sempre o pai e a mãe fazendo nós pôr mão na massa, né? Nos tempos de horas de folga da escola, né? Nas férias, nós trabalhávamos como se fossem colaboradores do meu pai. Então, isso criou gosto em nós todos. Eu tive, na época do vestibular, o meu pai, eu me lembro muito bem, na simplicidade dele, estudou até a 4ª série, né? Um dia falou assim para mim, Leandro, não é porque nós mexemos com agricultura e pecuária que tem que ser agrônomo, tem que ser veterinário, tem a liberdade, né? Então, mas era o que eu gostava, né? E daí eu optei por agronomia, por quê? Eu estava na dúvida entre veterinária e agronomia, né? Afinal de contas, meu pai trabalha com os dois. Eu optei pela agronomia por ser uma profissão mais ampla. A parte agronômica, a gente trabalha com a parte de produção vegetal, trabalha com a produção animal, trabalha também com a parte de solos, trabalha também com a parte de gestão, processos. Então, optei por agronomia, não necessariamente por gostar mais da agronomia, e sim pela abrangência do curso. Então, eu fui para agronomia, fiz agronomia em Santa Maria.
comecei a fazer sempre contar essa história, Luiz, para você entender um pouquinho. Eu comecei a fazer, no início fui bolsista da NEPAI, Núcleo de Pesquisas Aeroespaciais, lá em Santa Maria, que era uma parceria com o INPE, em São Paulo. Mas eu fiquei um ano lá, percebi que não era essa história muito sofisticada, não era comigo não. Eu saí e fui bolsista na área de solos, bolsista de iniciação científica na parte de solos, o Celso Laita, microbiologista do solo. E aí eu resolvi fazer o mestrado, me formei, fui fazer o mestrado em solos, né? Aí eu criei identidade com a parte de solos. E quando fui fazer o mestrado na área de solos, eu tive a oportunidade de fazer em Porto Alegre, passei também em Viçosa, mas eu optei por Porto Alegre, e fui fazer o mestrado com um orientador chamado Clésio Janello, um grande amigo meu, grande professor, em que me preparou para o Mato Grosso. Ele é um professor da Universidade Pública Federal, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com visão de iniciativa privada, né? Então, ele é um senhor hoje, tem quase 70 anos, né? Ele não era bem compreendido dentro da universidade. Mas eu vou dizer assim para vocês, eu fiz o mestrado em Porto Alegre e esse professor ele tinha muitas parcerias com, por exemplo, o Polo Petroquímico de Triunfo, onde ele conseguia recursos para financiar os trabalhos de pesquisa dos seus alunos. Então, eu fiz o meu mestrado numa condição muito boa. Até ele falava que eu fiz o meu mestrado como se fosse na Universidade Americana. E realmente não me faltou nada. E esse professor, da forma que ele orientava, para muitos ele não orientava, mas para mim ele me orientava dessa forma, ele sempre falava assim, corra atrás daquilo que você acredita. Estou aqui para te ajudar. Então eu corri atrás, quando precisava, eu estava lá com ele. Por que contou tudo isso? A paixão de solos começou aí, né? E quando eu fui fazer o mestrado, ele me deu o tema assim, ele era tido uma pessoa complicada quando eu cheguei lá. Poucos tinham conseguido terminar curso de mestrado, doutorado com ele. Bom, já que fui escolhido por eles para com o Clésio, vou ficar com o Clésio. Mas aí, logo chegando lá, ele falou, olha, eu vou fazer o trabalho, você vai trabalhar com calcário, mas se você quiser mudar, pode mudar de assunto, né? Mas tem que me justificar. Bom, o cara já é complicado, né? E ainda me propõe um assunto, e eu vou propor mudança? Não, fui estudar calcário. E na época eu achava que está tudo resolvido. Não, hoje eu falo que a questão de calagem é muito mais complexa que a mesma parte da adubação. Então, o que você perguntou, eu sempre gostei da parte de solos, foi que me levou para a agronomia, de certo modo, e o tempo de graduação, iniciação científica em Santa Maria, me incentivou ainda mais, né? E o meu orientador em Porto Alegre tirou couro, mas me fez aprender muito, né? E essa visão dele de iniciativa privada é o que eu encontrei aqui no Mato Grosso. Então, minha história é essa, né? E agradeço muito ao Celso Aita e ao Clésio, em especial ao Clésio, por dar esse direcionamento aí. Bacana ouvir você falar isso e valorizar, né, esses mestres, as pessoas que te orientaram, né? E mais interessante ainda é que é o seguinte, né? Eu vejo que a gente encontra muitas vezes na própria formação acadêmica, mas no dia a dia também, pessoas que estão dispostas mesmo a sempre nos orientar e despertar essa vontade, né? Ou mostrar que a gente tem uma vocação, de certo modo, para uma determinada área. Mas é importante sempre estar atento a isso, né, Zancanaro? Você faz aí uma reflexão de quanto foi importante, né? E que você enxergou de fato que aquele era o caminho, que aquela era uma oportunidade, né? E é legal a gente perceber o quanto isso é importante na construção da nossa vida, né? E aí é importante, eu costumo sempre lembrar daqueles que me ajudaram a construir o caminho, né? A vida, nós devemos aos nossos pais, a família, né? Depois vem os professores, né? Falei do Aita, falei do Clésio Janello. E o Clésio foi um professor da Universidade Pública com visão privada, de parcerias, né? Então, ele tinha parceria com o Polo Petroquímico de Triunfo, onde ele fazia estudos e pesquisa para descarte de resíduos, né? Eu ajudei esses trabalhos, né? Depois, ele me preparou para a Fundação Mato Grosso. E aí, na Fundação Mato Grosso, quem eu encontrei? Com quem eu tive o privilégio de ter a primeira experiência profissional. Você acha que conheceu, né, Luiz? Conheceu o Dario, né? Conheci, tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Olha que privilégio que eu tive, né? Começar a vida profissional com o Dario, Minoru Hiromoto. Nesse japonês, né, é impressionante como que eu me sinto feliz e privilegiado por ter iniciado a vida profissional com ele. Então, o Dario tinha a mesma visão, né? Iniciativa privada, de parcerias, né? Ninguém faz nada sozinho, cada vez mais estou convicto disso. O Dario, ele
Quem conhece a história da Fundação Mato Grosso, começou junto com os produtores que deram apoio, né, acreditaram nele, mas quem fez acontecer foi o Dario. Começou do nada, né, começou de um sonho e construiu a Fundação Mato Grosso, que é uma referência hoje. Então, eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional com o Dario, que me ensinou muito. Contar um episódio para vocês aí, acho que é válido, né? Os primeiros anos, né? Eu cheguei em junho, final de junho de 97. Daí fui montar um trabalho, né? Junto com a Embrapa, Londrina. Nós tinha o Sandro Grespan, que é consultor hoje aqui em Campo Novo, grande amigo meu, junto, né? Ele coordenou o trabalho de solos de início. Mas daí eu fui montar um trabalho lá na Serra Petrovina, calibração de micronutrientes em função da acidez do solo. Daí, a primeira experiência minha profissional, fui montar um experimento, agradeço muito a Fazenda Bahia, Grupo Polato, ao Bentão, né, que me apoiou sempre. Fui montar o primeiro experimento lá, a semeadora saída da revisão, não semeou direito. Aí eu replantei a segunda vez. Aí aconteceu um outro problema lá, resolvi plantar a terceira vez. Né, da terceira vez ficou bom. Daí isso foi em outubro, novembro, né? Aí em dezembro o Dario me chama na sala, assim, só para contar essa história, acho importante para quem é jovem, sabe? Chegou na sala assim, aí eu fiquei sabendo que você plantou 3 vezes um experimento. Você sabe quando alguém começa numa empresa, na verdade a empresa deveria receber para ensinar as pessoas. Nossa senhora, agora que eu vou embora, né? Aí ele começou tal, e de repente ele falou o seguinte: não, quero dizer para vocês o seguinte, você está iniciando, e é isso que eu quero. Faça bem feito, quantas vezes for necessário. Essa fase inicial é a fase em que é de aprender, e quando se contrata alguém, você sabe que as pessoas estão aprendendo, mas é hora de formar as pessoas. Então, o Dario era isso do problema, ele fazia oportunidade. Ele me assustou de início, né? 3 vezes fazendo o plantio, mas ele falou: é isso que eu quero, não quero mais ou menos, quero bem feito. E faça tantas vezes como necessário. Então, esse feedback, né? Essa questão do início eu enxerguei como um problema. E ele, com isso, me deu a diretriz. Eu valorizo muito essas pessoas, né? O Dario, para mim, eu tive a oportunidade de conviver com ele muito tempo, né? 14, 15 anos. O Dario era um líder. O líder, para mim, é aquele que eu posso até discordar dele, mas se ele for para aquele lado lá, eu vou junto com ele com a mesma intensidade. E como amigo, impossível melhor. Verdadeiro líder e como amigo, impossível melhor. Então, eu tive um privilégio de trabalhar com essas pessoas. Citei o Clésio, citei o Dario, que a mesma passa por essas 2 pessoas. Então, agradeço imensamente eles. Que legal mesmo ouvir isso. Fiquei lembrando aqui de algumas entrevistas, né, com o Dario, realmente, e sempre muito bem lembrado, né? E acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar da vida, né? Realmente as pessoas lembrarem com tamanho carinho, com tamanho admiração e sabendo que aquela pessoa fez realmente diferença de alguma forma na construção de uma carreira. Muito bacana mesmo. Fica aqui também essa lembrança ao saudoso Dario Hiromoto. Viu, Luiz, só fazer a geração mais nova, né? Eu estou aqui no Mato Grosso, nós estamos, né? E o Mato Grosso hoje é influente em todo o Brasil, talvez no mundo, né? Mas assim, só fazer um resumo, pessoal. Essa agricultura do Mato Grosso, né, ela se deve muito ao esse japonês, Dario Minoru Hiromoto. Deus o levou cedo, com 46 anos, mas é importante nós que estamos aqui, usufruindo de tudo isso, lembrar daqueles que fizeram algo de concreto, né? Então, a geração nova, né, eu falo assim, né, estamos aqui, mas alguém preparou o caminho. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele, você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você
para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da Agrosol pelo Google Play ou Apple Store. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Vamos fazer agora, Zancanaro, uma ponte aqui. Você já introduziu um pouquinho da sua história aqui em Mato Grosso, mas eu queria fazer justamente esse link, a sua mudança aqui para Mato Grosso logo após você ter concluído o seu mestrado. Você sai de uma região sul do país onde, vamos de uma linguagem geral, o solo muito bom, e aí vem para o Cerrado, onde foi preciso, de um jeito muito simples dizendo, domesticar o Cerrado, O que você encontrou aqui em Mato Grosso quando você chegou quase 3 décadas atrás, 2 décadas e meia atrás? Então, tentando contar uma história, o Clésio me orientou muito bem, mas eu trabalhei muito lá, fiz trabalhos que na época eu não entendia o porquê, hoje eu entendo muitos trabalhosos. Aí o Clésio me convidou para fazer o doutorado, e como o mestrado ele foi muito esgotante, ainda fui a última turma que conseguia ter 6 meses de progressão da bolsa. Eu fiz meu mestrado 2 anos e meio, acho que os melhores mestrados da época. Então eu cansei muito, sabe? Eu fiquei um pouco chateado com ele e tal. Daí ele convidou para fazer doutorado. E eu abri mão do doutorado e falei para ele que eu queria trabalhar, Eu queria dar um tempo entre o mestrado e o doutorado. Ele não aceitou muito na época, mas teve um dia que o Clóvis Bork, da Embrapa Londrina, outro pesquisador antigo, que eu gosto de lembrar, ligou para ele. Ele falou: preciso de um profissional assim, assado, com mestrado. Você tem alguém para indicar? Daí ele me indicou, contra a vontade ele me indicou. Daí eu cheguei aqui no Mato Grosso, conversei com o Dario e com o Gilberto Gellner, na época, que era o presidente da fundação, e vim trabalhar aqui, E realmente eu não entendia nada de cerrado, Não sei se entendo alguma coisa hoje, mas no passado nada, E muita coisa para fazer, Coloca aí há 25 anos atrás, Nós tínhamos uma visão naquela época já tinha agricultura no estado, 2,5 milhões, 3 milhões de hectares, menos que isso talvez, uns 2,5. Então estávamos na fase de correção do solo, correção da acidez, correção de fósforo, correção de micronutrientes. Micronutrientes está muito comentado na época. Então nós fizemos muito mais trabalhos focados em correções de solo, totalmente diferente do que nós tínhamos acompanhado lá. Mas uma fase de aprendizado muito grande, Então, para mim foi um desafio grande. Tive o apoio do Sandro Grespan, quem agradeço, está em Campo Louco do Parecis, conduziu o nosso PMA, o nome do projeto inicial, por 3 anos, Depois eu continuei. Então, a diferença foi grande, mas o desafio foi maior ainda, E a liberdade que nós tínhamos para executar o trabalho era muito grande. O Dario, ele nos dava a liberdade total, E não tínhamos estrutura nenhuma, Quem vê a Fundação Mato Grosso hoje vê uma estrutura muito boa, mas não tínhamos estrutura nenhuma. Nós éramos auxiliares, nós éramos agrônomos, nós éramos pesquisadores, nós éramos consultores, nós éramos braçais, Então, é bonito lembrar dessa história. Rodava-se muito sem estrutura, mas, de novo, tudo dava prazer, satisfação, Então, a mudança foi grande, Luiz, Mas eu vejo que hoje, na agricultura, nós estamos numa outra fase, Porém, o que nós aprendemos naquela época é fundamental para entender a fase atual. Outro recado que eu falo para a geração nova: pessoal, o novo, o presente, ele é fundamental, o futuro é fundamental, mas vamos procurar entender um pouquinho mais o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui é que nos dará sustento para o futuro. Então, eu sinto orgulho de já poder ter uma história aí e dizer que o passado ajuda a ter um presente mais seguro e o futuro mais promissor. Interessantíssimo. E você aborda um tema agora que é justamente a transformação desse solo. Você falou em correção e, claro, tudo que foi sendo incorporado em fertilidade ao longo dessas 2 décadas e meia, Qual a realidade que você vê hoje do solo de maneira geral aqui em Mato Grosso dos Solos, comparado ao quando você chegou aqui?
Mas vamos lá, excepcional pergunta, Luiz. Vamos dizer assim, o que mudou? Né? Na verdade, não mudou muita coisa. É que nós que não percebemos. Bom, se você for abrir, se o Luiz Patroni for abrir uma área hoje, de cerrado, abrir uma área de pastagem degradada, aqueles conceitos de correção do solo, aqueles conceitos de correção de fósforo, correção de nutrientes, micronutrientes, são extremamente válidos. Então, aquele conhecimento gerado há um tempo atrás, não importa se é 10, 20, 25 anos atrás, 40 anos atrás, eu valorizo muito a base da correção do solo que os antigos desenvolveram. Né? Aquilo é válido, isso é atual. Hoje nós temos o costume de ignorar o passado. Para quem for abrir uma área, né, tudo aquilo que foi pesquisado e definido pelos nossos antecedentes, daí, né, os professores, pesquisadores mais antigos, é válido, pessoal. Nada mudou, a dinâmica do solo não mudou. O que mudou foi o seguinte, é que com o tempo a gente foi corrigindo o solo, né? O solo que era ácido deixou de ser ácido, ou já foi elevado a uma condição de acidez adequada. Aquele solo que era muito pobre em fósforo, devido a dinâmica do fósforo, nós colocamos mais fósforo que a exportação sempre foi acumulando fósforo. Hoje nós temos áreas com alto de fósforo. Nós temos áreas ao longo do tempo, colocando calcário, revolvendo, né? E o feito de residual dos fertilizantes no solo já corrigido de profundidade. Com isso, nós começamos a fazer 2 safras por ano, por necessidade do produtor. Quem introduziu 2 safras por ano foi o produtor, não foi a pesquisa. O produtor ele viu a necessidade de diluir o custo fixo da sua propriedade. Ao mesmo tempo, o Dario falava o seguinte, né? Do problema faça uma oportunidade. Quer ver um exemplo? Veio a ferrugem. Em função da ferrugem, né? Qual que é a melhor estratégia para ferrugem da soja? Escape primeiro. O escape é uma estratégia de manejo de fitossanidade. Se expor menos, ao patógeno, no caso. Então, com a ferrugem, o produtor ele antecipou o plantio, com isso ele antecipou o plantio do seu custo fixo. Então, ele antecipando o plantio, fugindo da ferrugem, ele começou a fazer milho, algodão na segunda safra, intensificou o sistema de cultivo. E aí, se nós começamos aí, quem dizia na época que o Mato Grosso poderia acumular resíduos sobre a superfície? Quando nós começamos um trabalho de longa duração na Fundação Mato Grosso com o sistema de produção, as pessoas falavam, há 13, 14 anos atrás, as pessoas falavam que o Mato Grosso não acumulava resíduo. Com a intensificação de cultivo, em função da necessidade de redução do custo fixo, fugir da ferrugem, com o empenho das empresas de melhoramento genético de soja, de terem materiais precoces mais produtivos, nós começamos a plantar mais cedo e colher mais cedo. Automaticamente cobrimos a área com algodão, milho, braquiária, milheto, crotalária. Fizemos massa na segunda safra. Mudando o sistema de produção, mudou toda a dinâmica de tudo. A dinâmica da água, dinâmica dos nutrientes, dinâmica da acidez, né? Dos nematóides, né? Então, se nós continuássemos naquele sistema antigo, os nematóides seriam ainda mais intensos que é hoje. Então, o que mudou foi o sistema de produção. Os conceitos não mudaram. O que mudou foi o sistema de produção. O sistema de produção é a sequência de culturas que eu organizo em função da minha mão de obra, do meu capital, do meu perfil, da minha terra, né, ao longo do tempo. Mas isso é novo? Não. Tem vários professores, Pavan Miyazawa, pesquisador do IAPAR, 1980, né, já falavam isso. Então, o que mudou foi o sistema de produção, em que o sistema de produção muda toda a dinâmica dos nutrientes, por exemplo, e da água. Mas isso já estava previsto. Então, a questão hoje, né, se for abrir uma área, os conceitos antigos são muito bem aplicados de maneira pontual. Hoje, numa área depois de 20, 30 anos de plantio direto, ou com soja, milho, soja, que não é o sistema ideal, mas é o que nós conseguimos fazer, no passado pensava no ideal. Hoje eu penso no que é possível fazer, tecnicamente, financeiramente e operacionalmente. No soja milho, ele melhorou a nossa eficiência produtiva. Eu quero dizer assim para vocês, né, só para dizer, viu, Luiz, já encurto um pouco a resposta. Para quem é jovem, eu tenho uma filha jovem, né, 16, 17 anos, muito bombardeada pela mídia. Quero falar para ela, quero falar para você, jovem, para vocês que são da mídia, do grande centro, né, o caso do teu caso, viu, Luiz? A agricultura brasileira, ela não destrói, ela constrói.
O Dario mostrava aqui como que esse Mato Grosso, ela é o que é pela agricultura. E, né, então, constrói oportunidades, qualidade de vida. Né? Se você for olhar o padrão de qualidade de vida que essas cidades do Mato Grosso permitem aos seus moradores. Mas a agricultura, hoje, a nível de solo, nosso sistema produtivo do Mato Grosso não é o ideal, né? Mas é o que é possível. Melhora a condição do solo. Nós estamos produzindo cada vez mais com menos. Estamos produzindo cada vez mais com o mesmo volume de água, aumentando a eficiência do uso dos insumos e melhorando a qualidade biológica do solo. Já que hoje tudo é a parte, né, mais biológica, tenha certeza que a agricultura bem feita, e é o que o Mato Grosso faz, é o que o Brasil está buscando, melhora a qualidade biológica do solo. Né? Então, no passado, nós discutimos só a parte química, hoje estamos discutindo a parte física biológica, e biológica é a parte viva. Né? Então, nós estamos melhorando a vida do solo. Muito bom. Fiquei ouvindo você falar aqui e fiquei imaginando, né, o que o profissional que trabalha com solo na sua avaliação tem que olhar daqui para frente, né? Ou seja, você relatou uma mudança, né, ao longo dos anos e agora novos desafios com novos olhares. Oh, Luiz, dá um suspiro, eu gosto de responder essa pergunta. Né? Eu costumo dizer, talvez não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, né? É que até então, há um tempo atrás, nós discutimos todos os assuntos isolados, pontuais. Qual que é a adubação da cultura soja? Qual a calagem para a cultura soja? Qual que é a semeadora para a semeadura soja? Qual é o herbicida para a soja? Qual é o herbicida para a milho? Tudo pontual. Qual que é a diferença, pessoal? A soja, o milho, o algodão, até a própria pastagem, o boi, cada um de nós não vivemos mais sozinhos. Hoje, um depende do outro. Então, qual que é a mensagem, pessoal? Quem é iniciando a vida profissional? Olha que coisa boa. Eu falo assim, bem-vindos à agronomia. Qual que é o perfil dos novos profissionais? Integrar as áreas de conhecimento. Claro que na universidade não podemos pensar que é só jogar a bucha na mão dos professores. Lá na universidade, nós vamos estudar a parte de fitossanidade, doenças, a parte de insetos, a parte de nematóides, a parte de plantas invasoras, a parte física do solo, a parte biológica, a parte química, mecanização, tudo mais, gestão, importante, né? E nós vamos estudar isso de maneira mais direcionada. Mas o desafio nosso no campo é integrar tudo isso. Integrar tudo isso de uma forma que no campo não é o resultado de 1 mais 1, é o resultado da integração. E o Dario falava o seguinte, sempre fala desse japonês, né? 2 mais 2 nem sempre é 4. Conforme você aborda os assuntos isoladamente, pode ser 4, mas pode ser 3, pode ser 5, né? Agora, quando você integra tudo de uma forma ordenada, né? Uma coisa influenciando na outra, esse 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 6, até 22, como ele falava, né? É só a maneira como você ajunta, você coloca em conjunto, monta seu conjunto, né? 2 mais 2, se você colocar um lado do 2, dá 22. Só quer dizer o seguinte, profissionais jovens, bem-vindos à agronomia, qual que é o recado? Procure integrar todos os conhecimentos. A gestão, por exemplo, uma carência que nós vemos na agronomia é a parte de gestão. Então, como que a parte de gestão tem a ver com a parte de solos? Como tem a ver a parte de produção de plantas? Por exemplo, nós estamos agora na safra 22, 23, né? Uma safra que todos relatam que vai ser uma safra difícil em termos de custo, né? Como que se vai administrar isso? Só para análise de solo? Não. Isso vai pelo teu análise de solo, pelo histórico do sistema de produção, pelo conhecimento da área e pela gestão também. Os conceitos agronômicos nos falam o seguinte, aquilo que nós aprendemos há 50, 100 anos atrás, né? Uma área já com níveis adequados de fósforo, com um sistema de produção, talvez você não precisa fertilizar. Parece estranho? Não. Já está escrito há 10, 20, 50 anos atrás isso aí. Então, eu acho que qual é o desafio? Integrar as áreas de conhecimento. Não existe mais abordagem agronômica pontual. Não existe. É complicado? É complicado, mas é muito mais oportunidade que complicado. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? Nas últimas 4 safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção,
como o que é feito pela Ruth Brasil. A empresa processa mais de 1.000 toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Ruth Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Legal, Zancanaro. E agora você mencionou um ponto que é para essa nova parte da entrevista aqui, que é justamente o desafio atual, né? Você tem um histórico de conhecimento de solo aqui em Mato Grosso, sempre foi muito didático nas suas palestras, nas suas entrevistas, nas suas conversas, né? Falando da importância de você aprimorar o perfil de solo, né? Cuidar muito bem do solo. E agora a gente chega numa safra em que isso, ao que parece, é essencial, né? Quem conseguiu construir isso parece que cada vez mais essencial, justamente porque é uma safra muito desafiadora, como você mencionou, visto que o custo está exorbitante, né? Os produtores realmente muito assustados, mercado de fertilizantes com preços estratosféricos aí, né? Com altas muito grandes se comparadas às safras anteriores, cogitando-se até, né, a própria ProSoja tem essa campanha de não ter pressa para pagar caro ou só adubar o que for necessário, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que o produtor se vê nesse momento, qual solução, qual caminho ele deve seguir. Se for uma pergunta, eu não vou me ater nesse caso ao cenário pontual, mas assim, se produtor, qual o caminho seguir, né? Eu vou me colocar no papel do produtor, né? Claro que nós temos diversos perfis de produtores hoje, né? Mas seja ele maior, seja ele menor, seja ele... Tem muitos produtores e engenheiros agrônomos, né? Então, vamos falar o produtor. Com todo respeito, né? Tem muito produtor que já sabe, pela experiência, a experiência é muito importante, já sabe que deu certo e errado. Mas qual que é o recado para o produtor? É o seguinte, olha... Quando você vai no médico, você escolhe o médico, né? Nesse caso, é o ano de maior uso de tecnologia. Nos anos difíceis, em termos de custos, de cenários econômicos, na agricultura, é a safra de maior uso de tecnologia. Por quê? Eu sempre falo isso. Há um tempo atrás, eu fui no dicionário Aurélio, né? Quando ainda era aquele livrão, né? E fui procurar o conceito de tecnologia. Lá dizia assim, com estas palavras: tecnologia é conhecimento com base científica aplicada a uma atividade. Então, tecnologia não se mede pela quantidade de insumos, não se mede pelo ano do trator, não se mede pelo grau de sofisticação eletrônica do trator ou da colhedora, não se mede pela nanopartícula, né? Tudo isso pode ser importante, tudo isso são ferramentas. Mas tecnologia se refere a conhecimento. Como que eu vou usar todas essas ferramentas para o meu resultado, em termos de produzir mais ou menos e sempre, né? Preservando o físico, o químico e biológico do solo, nesse caso. Então, o que o produtor? Se apegue a profissionais sensatos, que usem os conhecimentos e não se iludam com soluções mágicas. Com tecnologia é conhecimento. Quer dizer assim, baseado nesse contexto, viu, Luiz? O produtor, eu vou falar para vocês, olha, é muito simples, ó. Eu tenho 25 anos no Mato Grosso, eu posso dizer que há 20 anos atrás, nós tínhamos quase 3 milhões de hectares de soja cultivada. Então, nós temos, no mínimo, um terço da área que já tem 20 anos de correções. Então, já tem níveis muito altos de nutrientes. Então, uma coleta de amostra bem feita, um laboratório confiável, uma correção, uma interpretação adequada, baseada nos conceitos antigos, associados ao sistema de produção,
a qualidade da lavoura em si, avaliação subjetiva, permite dizer se ele pode reduzir ou não, e quanto que ele pode reduzir. E se ele pode até, de algum momento, deixar de fertilizar. Mas, com isso, ninguém está dizendo, como saiu uma live esses dias, de professores que eu admiro muito, mas acho que eles erraram no conceito, é possível produzir sem fertilizante? Ninguém aqui está questionando produzir com ou sem fertilizante. A adição de fertilizantes no passado, a correção do solo ao longo do tempo, de corretivos de fertilizantes, me permitiu construir uma poupança. E hoje, em algum momento, posso estar vivendo um momento e para usufruir dessa poupança. Mas o fertilizante foi muito importante, né? Então, assim, o conceito, uma correta interpretação da análise de solo já responde todas as dúvidas com segurança, sem aventuras. E vou dizer assim para vocês, um recado. Quem apostou ao longo do tempo naquilo que, no básico bem feito e no que dá residual, pode ter certeza que para passar 1, 2 safras, 3 safras, 4 safras, um ajuste bem fino na parte do adubação, né? Em que o teto produtivo não vai diminuir e não vai comprometer a longo prazo. Tá? Muito bem, aí eu te perguntaria algo que você acabou respondendo, mas vou fazer a pergunta mesmo assim, né? Qual seria o impacto de 1 ano sem adubação, visto que a gente tem um histórico de construção, como você destacou? Luiz, eu vou dizer assim, vai depender do diagnóstico, né? Então, se você tem áreas com bons níveis adequados de acidez, níveis adequados a altos de fósforo, níveis adequados de potássio, né? E bom sistema de produção, eu vou dizer assim para vocês, né? O potássio, pela quantidade de potássio exportado pelo sistema intensivo, eu não mexeria tanto nele, tá? Mas ia mexer primeiro no fósforo. Então, eu vou dizer assim para você, não é uma regra para todos os nutrientes, é nutriente por nutriente e pelo contexto, né? Eu vou dizer assim, para fósforo, se no passado o fósforo, na abertura da área, se eu for abrir uma área hoje, é o mais responsivo e muito responsivo, e por isso nós colocamos muito fósforo todo ano e a exportação é pequena, eu vou dizer assim, nós temos dados em áreas corrigidas, né, em que nós ficamos já 4, 5 cultivos sem aplicar nada de fósforo, a produtividade não foi afetada. Então, o primeiro nutriente em áreas antigas de cultivo, vou falar 1/3 da área do Mato Grosso, poderia, um chute meu, um chute bem calibrado, 1/3 do Mato Grosso hoje não responde a fósforo. 1/3 não responde a fósforo, tá? E aí vou dizer assim para vocês, olha uma provocação, isso é experiência prática, não está escrito em lugar nenhum no livro, em livros nenhum. Hoje, praticamente 70%, 80% do Mato Grosso usa adubação fosfatada em superfície. Tem uma razão para isso, né? Mas não é ela que está funcionando, é tudo o residual do passado. Mas tem sentido você aplicar em superfície, já que o fósforo não desce, né? Aplicar fósforo em superfície num ano difícil, onde já tem muito fósforo. Então, pessoal, a camada bem superficial tem muito alto teor de fósforo, né? Adianta você aplicar onde já tem muito, no ano difícil? É só interpretar a análise de solo. Então, 1/3 da área do Mato Grosso, o fósforo é o primeiro que eu mexeria. Depois, o potássio, eu preciso de um ajuste um pouco mais fino, porque nós estamos exportando muito potássio. Uma soja de 70 sacos, 80 sacos, exporta muito potássio. Então, depois eu iria no potássio. Nos solos arenosos, ele é muito mais difícil corrigir, muito mais fácil corrigir o fósforo, então também poderia mexer nisso, mas não mexeria muito no enxofre. Então, o fósforo é o elemento da vez que eu posso ajustar a minha conta, né? Agora, é interessante, né, o potássio, né? Mas eu tenho um teor de potássio aí, é um exemplo X. Se o Patrone tem esse mesmo X que eu, né, o mesmo valor na análise, só que ele tem uma boa braquiária, um bom milheto, um bom milho, que cicla potássio, né, ao longo do tempo. E eu não tenho isso. Ele pode ajustar para menos, com maior segurança do que eu. Então, o mesmo resultado numérico não significa que é a mesma coisa. O Luiz Patrone apostou no básico bem feito, que dá residual. Eu não apostei, hoje ele vai ter um benefício, eu não vou ter. Interessante, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, Zancanaro, só aproveitando a deixa aqui, né? Você falou ali tantos anos, né? Várias décadas aí de plantio direto. Qual a contribuição num momento como esse de quem faz um solo que tem uma boa cobertura de solo, uma boa palhada, né? Qual a contribuição nesse momento de cheque aí, né? Em que a gente se vê numa encruzilhada com custos tão elevados? Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto uma boa cobertura de solo pode ter sido essencial para um momento como esse. Excelente pergunta. Essa pergunta tem a ver com aquilo que mudou do passado para hoje.
Então, quem vai abrir uma área de cerrado e pastagem tem que corrigir, tem que fazer a correção da acidez com revolvimento, aplicar doses maiores de calcário, investir muito em fósforo, né? Tem que fazer tudo aquilo lá. Nada mudou. Mas com o advento do plantio direto, mesmo fosse uma sucessão, que o plantio direto implica em rotação de cultura, só que nem sempre eu consigo, né? E eu quero dizer assim, eu sinto orgulho de ter iniciado um trabalho na Fundação Mato Grosso há 14 anos atrás, e agora que eu saí, deixo para a Fundação uma herança que eu acho que é a melhor herança que eu podia deixar, é um trabalho de longa duração. Esses trabalhos de longa duração mostram o seguinte, ó, em áreas de cerrados, cultivadas há muitos anos, inicialmente corrigidas, né, da maneira tradicional de correção do solo, depois do tempo de correção do solo, após iniciar o sistema plantio direto, seja com o sistema soja, milho, sucessão, soja, milheto, soja braquiária, soja, milho segunda safra, rotações diversas, né? Eu vou dizer assim, em áreas quimicamente corrigidas, nenhum outra estratégia de manejo apresenta impacto maior na produtividade, na estabilidade de produção, na eficiência de uso de todos os insumos, inclusive água, fertilizantes, do que um bom sistema direto. É impressionante como que esse sistema agregou para o produtor. Mas assim, você está falando, e quanto que agrega? Eu posso dizer assim para vocês, contar uma história bem resumida. Num solo argiloso, quimicamente perfeito, né, na região de Tiquira, Rondonópolis, os 6 primeiros anos não agregou nada, porque o solo estava corrigido, um solo muito bom. Do 7º até o 12º ano, no ano seco, começou a agregar 20 sacos, 29 sacos, quando começou a se colocar para trás muito precoce, né? Então, anos secos, até 30 sacos. Em anos bons, 15 a 20 sacos. Daí, nos 2 últimos anos, a chuva foi menos favorável, mas reduziu a produtividade, mas ainda nós ficamos na casa de 60 a 65 sacos, enquanto que o sistema pobre de palhada, raiz de carbono, caiu para 40 sacos. Então, em áreas antigas de cultivo, o sistema plantio direto bem feito, invista no básico, bem feito, e no que dá residual. Eu falo para você que, ao longo do tempo, aumentou mais de 10 sacas de soja por hectare para o produtor. No mínimo. Tem 2 fatores que eu quero dizer aqui para vocês que aumentou a média de Mato Grosso. As pessoas possam gostar ou não gostar, mas o sistema de produção, mesmo sucessão soja-milho, agregou no mínimo, ao longo do tempo, após 6º, 7º, 8º ano, no mínimo 10 sacos de soja por hectare. E também a precocidade da soja. A precocidade da soja permitiu investir mais no milho, investir mais no algodão, uma braquiária melhor, um milheto melhor, uma crotalária melhor, consórcios melhores. Então, a precocidade da soja melhorou o plantio direto. Esse plantio direto aumenta, ao longo do tempo, está contribuindo mais de 10 sacos de soja por hectare. E aí melhora a parte física do solo, química e biológica. E qual que é o recado disso, patrônimo? Nós temos esses dados mostrando o seguinte, que quem trabalhar apenas com a reposição por 13 anos, né, o teu teto produtivo não diminui, só aumenta. Nós saímos naquela época, 14 anos atrás, repondo para 60 sacos de soja e 100 sacos de milho, na segunda safra. Depois de um tempo, nós chegamos a 90 sacas de soja e 150 sacos de milho. A adubação para 60 sacos. A reposição para 60 sacos e 100 sacos. Então, tamanha eficiência, a melhoria na eficiência do uso dos nutrientes. Então, quem tem um sistema direto bem feito, pessoal, continue, valorize. Não tem nenhum produto comprado que te permita isso. Isso é tecnologia, conhecimento. Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela.
No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Cara, eu quero te agradecer demais pela aula aqui. A gente combinou um tempo aqui de entrevista e a gente já está chegando nesse limite. Sei que você está com a agenda corrida, mas eu queria que você aproveitasse agora para falar dessa nova fase da tua vida, né? Você recentemente completou 50 anos, aliás, parabéns pela nova fase agora, nova idade, agora com um novo desafio pela frente, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa nova fase do Leandro Zancanaro. Obrigado, Luiz. O Luiz é amigo nosso, né? Admiro o teu trabalho, a maneira que você conduz o jornalismo, viu, Luiz? Estou os ouvintes aí, mas já conheço em público, né? Então, obrigado. Quer dizer assim, eu me sinto feliz, muito feliz. Agradeço a Deus, né? A Deus pela oportunidade. Eu me considero uma pessoa privilegiada. Confesso para vocês que se eu não fiz algo na minha vida, foi porque eu escolhi não fazer. Eu tive o privilégio de ter inúmeras escolhas na minha vida. Inúmeras, né? E eu fiz minhas opções, né? Sempre tendo a base, meu pai e minha mãe como minhas referências, né? Fiz minhas opções, estou muito feliz pelas opções que eu fiz. Então, eu tive a oportunidade de... Então, filho de produtor, vivenciei a agricultura, fui para Santa Maria do Sul, fiz a graduação, fui para Porto Alegre, fiz o mestrado, tive a oportunidade de fazer doutorado, eu optei por vir para o campo, e meu orientador falava que ia demorar 2 anos para mim voltar, e nunca mais voltei, eu me encontrei no Mato Grosso. Tive um privilégio absurdo de iniciar a vida profissional com o Dario. Esse japonês mudou minha vida, né? Com o Dario. Então, eu trabalhei na fundação, peguei uma fase da agricultura, hoje peguei outra, fiquei na fundação por 24 anos, quase 25. Então, esse ano, privilégio total trabalhar na fundação. Agradeço essa instituição fantástica, agradeço imensamente a todos. Chegou um momento que eu achei que talvez eu poderia deixar para outros contribuir mais, e nesse mesmo ano contribuiu com minha passagem para 50 anos, que acho uma fase importante, né? E para novos desafios, né? Estou indo para uma fase de desafio, fazer o que eu faço sempre, interagir com produtores, com quem gosta de agricultura, com empresas também, porque ninguém vive sozinho. Então, estou nessa fase de trabalhar com pesquisa, trabalhar com interação com o produtor, sempre seguindo os mesmos princípios. Eu, cada vez mais, estou o defensor daquilo que eu acredito, por mais que isso possa, em algum momento, deixar pessoas desconfortáveis, mas é aquilo que eu acredito. E dizer assim para vocês que eu... dizer um recado para os jovens aí, né? Quando eu cheguei na fundação, era o mais novo, viu, Luiz? Eu hoje já invertei um pouquinho, mas dizer assim para vocês, olha, agronomia, agricultura, pecuária, atividade agrícola, é muito bela, muito dinâmica. E o mundo... cada vez vai mudando, nós temos essa agricultura digital, sem dúvida nenhuma, é nova fase, né? Mas o nosso desafio é integrar essas novas fases com os conceitos, com as experiências, né? Integrar tudo, integrar conhecimentos, experiências, estratégias, né? E o que é bom, né? Nunca vai existir uma receita pronta. Na agricultura, na pecuária, na atividade agrícola, não existe. É cada um de nós que vamos construir o diagnóstico, em cima do diagnóstico, construir o quê? A estratégia de ação. Então, o que eu estou fazendo é isso. Tenho o privilégio de estar interagindo com pessoas jovens, né? Até porque no mundo digital eles são muito mais identificados do que eu. Então, esse é o recado. Eu estou numa fase nova em que, mais do que nunca, estou tentando praticar a integração. Acima de tudo, a integração de pessoas. Excelente, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Que seja um caminho muito próspero e com muito conhecimento compartilhado, como você sempre fez e marcou a tua carreira assim. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês, ouvintes aí do Luiz. E continue com o seu trabalho, Luiz. E obrigado, viu? E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.